Uma leitura grande, mas que é necessário para o nosso entendimento ler. Mas, irmãos, qual é o pano de fundo do livro de Daniel? Nabucodonosor, rei da Babilônia, o maior império da época, eles entraram em Jerusalém, tomaram Jerusalém, saquearam Jerusalém e trouxeram na primeira leva alguns filhos dos sábios, dos príncipes de Jerusalém. E eles foram levados para a Babilônia. E esses homens foram aprender a cultura dos caldeus. Mas havia ali um jovem chamado Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses jovens preferiram não se contaminar com as iguarias do rei. Eles se separaram e preferiram comer legumes e beber água ao comer o banquete que era colocado na porção que vinha da mesa do rei. E esses jovens irmãos receberam a dádiva, a graça do Senhor, por eles serem fiel ao Senhor, por eles obedecer e se separar deste mundo caído e perverso, aquele mundo que adoravam outros deuses. A graça do Senhor chegou até eles. Eles foram separados pelo Senhor. Eles não comeram da iguaria do rei, mas, irmãos, eles ficaram fortes, saudáveis, e o Senhor deu sabedoria para aqueles jovens. E no capítulo de número 2, nós vamos ver que Nabucodonosor ele vai ter um sonho. E neste sonho, irmãos, ninguém poderia revelar aquele sonho perturbador. Ele chamou os sábios do seu reino e pediu para que eles pudessem revelar o sonho. E eles diziam: Senhor, não há nenhum homem na terra que possa revelar este sonho. Conta-nos o sonho e daremos a revelação. E Nabucodonosor, muito furioso, decidiu mandar matar todos os sábios da Babilônia. E isso chegou ao ouvido de Daniel. Daniel foi um chefe da guarda, o responsável da guarda do rei, e pediu mais um tempo. E ele foi até Ananias, Misael e Azarias. E aqueles jovens oraram ao Senhor. E à noite, Daniel, em sonho, vai receber a revelação de Deus. E ao receber a revelação de Deus, Daniel vai até o rei e vai explicar o sonho, vai contar o sonho que Nabucodonosor teve. Algo extraordinário. E nós vamos ver que Daniel e os seus amigos eram jovens responsáveis, eram jovens que se dedicavam à oração e jovens separados que preferiam não participar das iguarias do rei, mas engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Preferiram desagradar o rei desta terra para agradar o rei do universo que governa todas as coisas. Só que Nabucodonosor, irmãos, um rei perverso, um rei idólatra, ele vai pegar esse sonho e vai mandar construir uma estátua. Aproximadamente essa estátua tinha 3 metros de altura, 30 metros de altura, 3 de largura aproximadamente. E ele chamou os governadores, os juízes, toda a cúpula da Babilônia e fez um decreto que quando soar a trombeta, a harpa, todos os instrumentos, que o povo deveria
se prostrar diante daquela estátua. E, irmãos, nós vamos ver aqui o que é a ganância do homem. Ele já era rei da Babilônia, da maior província da época, mas agora Nabucodonosor queria se colocar no lugar de Deus. E eu separei essa mensagem, irmãos, em 3 pontos, para o nosso entendimento, e que possamos analisar esses 3 pontos e ver a grandeza e que a mão de Deus está sobre toda a história. E o primeiro ponto que nós vamos tratar é a prova. Primeiro ponto, a prova, do versículo 1 ao versículo 7. O segundo ponto é a aprovação, do capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 23. E o terceiro ponto, a promoção, do versículo 24 ao versículo de número 30. Então vamos ver, irmãos, o primeiro ponto, a aprovação. Então, irmãos, chegaram alguns homens mal agradecidos. Por quê? Vocês lembram que no capítulo 2, Daniel, Ananias, Misael e Azarias oraram para que nenhum sábio viesse morrer através da revelação do Senhor. Mas esses mesmos homens que tiveram o livramento foram denunciar Ananias, Misael e Azarias, por eles não se prostrarem diante das estátuas. Ele não se prostrou diante de um Deus falso. E homens foram até o rei Nabucodonosor: ó rei que vive para todo sempre. Há homens, judeus, que não se prostram diante da estátua, e o rei fica furioso com isso, e manda chamar Ananias, Misael e Azarias. A primeira verdade, irmãos, que eu vejo no texto, para a nossa aplicação, é a ganância do homem. Aquele homem, rei da Babilônia, ele não se contentou com o seu império, ele não se contentou com o seu banquete, ele não se contentou naquilo que Deus o abençoou, Babilônia, mas ele queria, irmãos, tomar o lugar de Deus. E nós vamos ver muitos homens que querem tomar o lugar do Senhor, que não escutam a voz de Deus, pelo seu ego, a ganância, a corrupção do seu coração. Eles querem se colocar na frente do Senhor e tomar o lugar que é devido de Deus. E nós temos que prestar atenção na nossa vida, porque muitas vezes nós queremos, irmãos, colocar o nosso ego, a nossa vontade, o nosso desejo na frente do Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, e ela é também agradável. Que nada possa tomar a centralidade da vontade de Deus em nossas vidas, que possamos nos colocar no lugar de servos, que possamos sempre olhar para os céus, irmãos, e glorificar o nome do Senhor. Porque aqueles jovens, esses homens, irmãos, estavam passando uma grande prova. Eles não estavam na sua terra natal, eles estavam longe da sua parentela, e agora eles tinham que fazer algo que era contra a sua fé: se dobrar e adorar outros deuses. Que prova, irmãos! Porque se eles não se dobrassem diante daquela estátua, ao som da harpa, ao som das músicas, dos instrumentos, aqueles homens seriam jogados na fornalha ardente. Que prova! Que provação! Que algo difícil! Mas aqueles jovens, irmãos, aqueles homens, eles preferiram ficar firme com o Senhor. Irmãos, e por muito pouco,
Nós, irmãos, escorregamos na nossa prova. Por coisas pequenas, nós viramos as costas para o Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos sempre dizer sim para Deus e não para o mundo. Que possamos sempre, irmãos, agradar ao Senhor, mesmo que isso custe a nossa vida. Esses homens não se prostraram, não temeram a morte, mas confiaram em Deus. E nós, irmãos, tropeçamos em pequenas coisas. Adoramos outros deuses, se curvamos diante do nosso desejo, seja uma televisão, seja um smartphone, seja a fofoca, seja o disse-me-disse, seja o que for, aquilo que não agrada a Deus, nós estamos nos prostrando diante de um Deus falso. Nós estamos indo para um caminho de morte, e é pequenas coisas. Nós temos que nos atentar, nós temos que ter a consciência que nós precisamos do Senhor dia após dia. Nós temos que ter a consciência que o Senhor deve tomar conta de todo o nosso ser. Não se prostre aquilo que desagrada ao Senhor. Não se curve aquilo que não agrada ao Senhor. Não deseje aquilo que não agrada o Senhor, mas pelo contrário, viva para Deus, ame ao Senhor, queira agradar o Senhor. Você pode desagradar o homem, mas você não pode desagradar o Senhor. Você vai passar por provações, a prova vai ser árdua, vai bater na sua porta, e você, irmãos, vai ter que dizer: eu prefiro o meu Senhor, porque eu quero ser aprovado por Ele. E, irmãos, nós temos que entender que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos do Deus que é todo poderoso. Olha o que o versículo 5 vai nos dizer: e que no momento em que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrarem e adorar a imagem de outro que o Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Esta era a prova destes homens. Esta era a prova desses jovens que adoravam o Senhor. E qual é a sua prova? E com o que você está passando? O que você está vivendo? Esses homens não poderiam se prostrar diante de uma estátua. E o que é necessário você deixar para agradar o Senhor? O que é necessário que você entrou aqui nesta noite, deixar de lado e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser aprovado. Esta prova é difícil, mas eu quero ser aprovado. E precisamos, irmãos, ser aprovado pelo nosso Senhor. E o segundo ponto, irmãos, nós vamos tratar da aprovação. Olha aí o versículo 8 comigo. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva eternamente. O Senhor é rei, e baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara e da lira e da gaita e de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha ardente. Olha o 12. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia,
Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, e não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Irmãos, vai aparecer muitas imagens tentando que você se curve sobre ela. Vai aparecer muitos desafios, mas se você se manter fiel, se você está firme com o Senhor, cheio da presença de Deus, você vai dizer não, mesmo que isso te custe alguma coisa. E que possamos, irmãos, olhar para esse texto que Daniel deixou, para que possamos aprender e olhar e dizer: a melhor coisa é agradar o Senhor. E Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, irmãos, disse para o rei: ó rei, não nos prostraremos, não adoraremos a imagem. Se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser, não vamos nos prostrar. Irmãos, olha que palavras, olha que palavras desses homens, cheios de Deus, cheios de fé, cheios de sabedoria, mesmo diante do maior rei, eles falaram que não iam se dobrar perante aquela estátua. E eles, irmãos, não estavam ali para defender a sua fé. Eles não defenderam a sua fé porque eles poderiam dizer, poderiam exaltar o nome do Senhor, mas eles só falaram o seguinte: não vamos nos prostrar. Se o Senhor quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, mas se Ele não quiser, Ele não vai, porque o Senhor é soberano, e quem manda na agenda de Deus é Deus, e não é o homem, e não teve barganha com Deus. Eles não barganharam com o Senhor, mas eles confiaram no Senhor, mesmo que eles viessem a morrer, mesmo que eles viessem a padecer, aqueles homens preferiram confiar no Deus Todo-Poderoso. E eles, irmãos, em meio à prova, eles foram aprovados, porque eles não negaram o Senhor. A prova foi árdua, a prova foi difícil, mas eles foram aprovados. E o rei Nabucodonosor, cheio de fúria, cheio de raiva, manda prender aqueles homens e diz para aqueles homens: não, nenhum Deus pode tirar vocês das minhas mãos. E mandaram esquentar 7 vezes mais, e jogaram Ananias, Misael e Azarias na fornalha de fogo ardente. Eles não negaram o Senhor na prova, e eles foram aprovados. Porque eles foram aprovados, porque a melhor coisa é estarmos diante da obediência do Senhor. E aqueles homens estavam ali, irmãos, naquela fornalha. Só que algo extraordinário vai acontecer. E aqueles homens, no terceiro ponto, vai ser promovidos. Ali eles vão andar pela fornalha. E Nabucodonosor vai olhar para dentro da fornalha e vai dizer: há um homem com a semelhança do Filho de Deus. Porque não tínhamos lançado 3 homens, mas ali há 4 homens na fornalha, e um tem a semelhança do Filho de Deus. Irmãos, tem muitos estudos falando sobre estes versículos, e nós não tem uma característica, mas eu creio que ali era o próprio Senhor Jesus Cristo.
Eu creio que ali era uma teofania, muitos dizem que era um anjo, mas eu creio que era o próprio Cristo, junto com aqueles homens que não negaram ao Senhor, junto daqueles homens que preferiram, irmãos, ir para a fornalha, ir para um lugar quente, para morrer, do que negar o Senhor. Mas o Senhor, irmãos, esteve com ele na fornalha, o Senhor esteve com eles nas provações, e o Senhor esteve com eles na fornalha, e eles foram salvos. E a glória de Deus se manifestou naquele lugar. E a glória de Deus, irmãos, estava sobre aqueles homens. E nada, irmãos, nenhum fogo chamuscou os seus cabelos, a sua roupa. Nabucodonosor vai gritar: Ananias, Misael e Azarias, vem para fora. E os homens analisaram, olharam aqueles homens, a sua roupa, os seus cabelos, nem uma fagulha, nem um cheiro de fumaça tinha acontecido, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com aqueles homens. Eles teve uma prova, passaram na prova, só que eles, irmãos, foram aprovados pelo Senhor, porque o prazer deles estava no Senhor. Irmão, Deus não pode te livrar da provação, mas Ele pode te livrar na aprovação. Ele pode te livrar porque Ele é o Senhor, e que o quarto homem da fornalha esteja contigo aonde você for. Se você está passando por luta, o quarto homem da fornalha está contigo. Se você está passando por dificuldade, o quarto homem da fornalha está com você. Se você está chorando, o quarto homem da fornalha está com você. Se você passa pelo momento mais sombrio da sua vida, o quarto homem da fornalha está com você. Então creia que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos salva em meio às dificuldades. Então, irmãos, a palavra de Deus por si só, ela é inerrante e infalível, e nós podemos confiar que o nosso Deus é um Deus que salva, que liberta, que cura, que transforma as situações. Então creia nesse Deus, viva para esse Deus, ame esse Deus, porque Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que nos prostramos e adoramos e cantamos louvores, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós temos que crer, porque aquele que crê verá a glória de Deus, pois aquele que crê verá o poder de Deus. Porque nós não vemos milagres e prodígios, porque nós não cremos na maravilha e no poder de Deus. Aqueles homens podem me jogar, eu posso morrer pela causa, mas eu não me prostro diante de deuses falsos. Só que nós estamos nos prostrando diante de deuses falsos, e não verá. Se nos dobrarmos diante de deuses falsos, não vamos ver a glória de Deus, não vamos ver a maravilha do Senhor. E aqueles homens, irmãos, cheios de Deus, vão receber algo de bom de Deus. A sua vida foi poupada. E eles, irmãos, foram promovidos. Olha comigo aí. Versículo 28. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confia nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus
deles. Irmãos, isso é profético. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. O Senhor tem nos livrado todos os dias. O Senhor, mesmo que você não veja, o Senhor segura nas tuas mãos. Mesmo que você ande por lugares tenebrosos, o Senhor está contigo. E esse rei teve se curvar e ver a maravilha, o que o Senhor faz. Ele teve que analisar e dizer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus que governava todas as coisas. E ele se prostrou diante do nosso Deus, que é todo-poderoso. Viva para o Senhor todos os momentos. Não deixe, irmãos, que nada venha tirar o teu foco, porque muitas coisas estão tirando o nosso foco. Para sermos aprovados, para sermos promovidos, devemos ter o foco no Senhor. Temos que ser aprovados pelo Senhor, e provações vão vir dia após dia, e que nós devemos estar alicerçados na rocha que é Cristo. Só assim que você vai passar por meio das provações. Só assim você vai ser um bom aluno, que vai tirar boas notas, se você obedecer e viver a palavra do Senhor. E no versículo de número 29, ele vai dizer assim: porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Meus irmãos, esses homens foram aprovados pelo Senhor. Esses homens foram promovidos porque eles confiaram no Senhor. Decida hoje confiar em Deus. Decida hoje passar em meio à prova e ser aprovado. E quando você for aprovado, você vai ser promovido. Você verá as maravilhas. Como é bom servir o Senhor de todo o nosso coração. Como é bom, irmãos, dizer para o Senhor: Senhor, eu venci mais um dia, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, não pelos meus méritos, mas porque o Senhor estava comigo. O quarto homem da fornalha cuidou de mim, me abraçou, esteve comigo, e eu vivo em novidade de vida, porque o Senhor está comigo. E, irmãos, para finalizar, como o Deus Todo-Poderoso salvou estes 3 homens da fornalha, o Senhor também nos livrou da cruz. Assim como o Senhor veio até aqueles homens e cuidou daqueles 3 homens, o Senhor também veio para cuidar da sua igreja. Mas dessa vez, ele se entregou para ser morto. E ele foi morto pelos nossos pecados. E hoje, irmãos, temos paz com Cristo, temos paz com Deus, porque Cristo morreu por nós. Então vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena, irmãos, não se prostrar a outros deuses. Vale a pena dizer para o Senhor: Senhor, a prova está grande, mas eu vou vencer, porque Tu estás comigo, e eu serei aprovado, não pelos meus méritos, mas porque Tu, Senhor, vai me promover. E você vai ser promovido, irmão, um dia. Você que está vivendo nesta terra, em meio ao caos, em meio à dor, em meio aos desafios, em meio às labutas, você vai ser promovido, porque um dia o Senhor Jesus Cristo vai te chamar e enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e você será promovido nos céus.
e você vai sentir a presença de Deus. Não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, Ele também nos livrará da morte, do inferno e da dor. Então creia nesta noite. Diga para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, como vale a pena passar pelas provas, como vale a pena ser aprovado, como vale a pena, Senhor, sentir a Tua presença. Ó Senhor, o Deus, o quarto homem da fornalha, esteja comigo quando eu levantar, esteja comigo quando eu acordar, esteja comigo no meu trabalho, esteja comigo na minha caminhada, esteja comigo nas minhas dores, esteja comigo no momento de pranto, esteja comigo no momento de alegria, porque a melhor coisa da minha vida é estar com o Senhor, é viver para o Senhor, é estar com Deus Todo-Poderoso. E a igreja diga amém. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não, irmão, não diga não para o Senhor. Como é bom, irmãos, saber que nós somos benditos do Pai. Como é bom saber que estamos andando segundo a palavra de Deus. Não se curva para este mundo, não se curva perante outros deuses, mas se curva perante aquele que rasgou as suas mãos e reverteu o seu sangue por você. Deixa eu dizer uma coisa para você, e já vou terminar. Deixa o teu pecado oculto. Deixa o teu pecado escondido. Que só você e Deus sabe o que você está fazendo. Não estou aqui para te julgar, mas estou aqui para te dizer que quando você largar esse pecado que está escondido no porão, que só você e Deus sabe, tu verás a glória de Deus. Tu verás o quarto homem da fornalha restaurando a tua vida. As bênçãos do Senhor não chegou até você, porque tem alguma coisa escondida, aonde você está se prostrando, aonde você está dizendo: eu não quero Deus, eu quero a Babilônia. Eu não quero Deus, eu quero os deuses deste mundo. Escute em nome de Jesus. Largue isso e volte-se para o Senhor. E você será abençoado. E você será bendito do Pai. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Filhinho, escrevo estas coisas para que não pequeis. Todavia, se pecares, saiba que você tem um juiz, um advogado fiel, que é Deus que perdoa os pecados e te dá o Espírito Santo. Viva para Deus. Esquece as coisas do mundo e ame ao Senhor, e Ele fará o seu jardim florescer, e a glória de Deus será derramada sobre a tua casa, e a glória de Deus será derramada sobre a tua vida. E mesmo em meio às provações, às lutas da vida, você sempre vai lembrar: o quarto homem da fornalha está comigo, e eu vou passar por essa provação. Mesmo que eu não passe, eu serei promovido, porque o Senhor me chamará
e eu vou estar diante dele por toda a minha vida. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida.